Olá, boa noite para você. Pais de alunos e os universitários que arcam com os próprios estudos podem preparar o bolso para o próximo semestre. As mensalidades das faculdades particulares de Belo Horizonte devem ter aumentos de até 13% no ano que vem. O assunto já preocupa os universitários. Junta as coisas que já tem que pagar fora, aí tem a faculdade também, as coisas que a gente tem que comprar para a faculdade, vai ficando cada vez mais difícil, né? Aumento que deixa o futuro de alguns indefinido. No segundo período de fisioterapia, Camila teme não conseguir concluir o curso. Minha sala mesmo tinha muita pessoa, agora tem mais ninguém. Muito preocupante. Nem sei se eu vou conseguir terminar, né? Uma pesquisa realizada em todos os estabelecimentos de ensino superior de Belo Horizonte apontou reajustes de até 13,16% para 2016 nas mensalidades para o primeiro período. Quem puxa a lista é medicina, que custava em média os já salgados R$ 5.276 neste ano e passa para mais de R$ 5.970. O curso de engenharia civil deve ficar 12,77% mais caro, saindo de R$ 1.063 em média para quase R$ 1.200. Na sequência, enfermagem, que deve passar de cerca de R$ 973 em média para mais de R$ 1.046, 11,69% mais caro. O menor aumento foi verificado para odontologia, que deve subir 2,56%, dos atuais R$ 2.350 em média para R$ 2.410. O que o aluno tem que fazer? Ele tem que observar na faculdade se houve um investimento em infraestrutura, se os professores estão ganhando mais, se a carga horária aumentou, para que seja justificado esse reajuste. Mas muito desse também reajuste foi em função da inadimplência. Além de algumas mensalidades aumentando acima da inflação prevista para este ano, o estudo mostrou ainda a importância de se pesquisar preços quando for possível ao estudante optar entre duas ou mais instituições. É que as variações chegam a 310%, caso do curso de administração no turno da noite. Foi o que Juliane fez, com nota do Enem suficiente para escolher entre 3 faculdades de direito, optou pelo melhor preço. Eu tive que optar por uma que adequasse a minha renda familiar. E nessa universidade eu consegui alguns descontos que eu consegui bancar a universidade. E não foram só as universidades, não. O colégio do meu filho reajustou as mensalidades em 13% já agora na matrícula. Não está fácil para ninguém. As eleições municipais de 2016 vão ser realizadas manualmente. Isso acontece pela primeira vez desde o ano 2000, quando todo o país começou a votar por meio eletrônico. O motivo é a falta de dinheiro. A informação foi publicada como portaria nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A PM vai lançar amanhã a campanha de segurança para o Natal nos maiores centros comerciais da capital e da Grande BH. Cerca de 800 militares vão reforçar o patrulhamento. O Natal é a melhor época de vendas para a loja de Patrícia, mas também é o momento de maior insegurança. Uma época que dá medo de trabalhar, porque além dos arrombamentos que têm sido constantes aqui, passam a circular pessoas pedindo, pessoas em busca de tentativa de assalto mesmo. De olho nos clientes que pretendem gastar o 13º salário, Alain quer reforçar o estoque da lanchonete, mas o medo de ser vítima novamente de bandidos tem desanimado o empresário. Nos últimos 3 meses foram dois assaltos. E eu entendo que o bairro aqui está precisando de muito mais segurança, né? Só no hipercentro da capital serão mais de 2 milhões de pessoas nas próximas semanas, cerca de 500 mil a mais que o normal. A Câmara de Dirigentes Lojistas informou que pediu à Polícia Militar para intensificar neste Natal o patrulhamento nos principais pontos comerciais da cidade, também durante a noite. Isso é muito importante, o patrulhamento, tanto durante o dia como durante a noite. Como eu falei, não se faz segurança
segurança pública sem polícia na rua. Nós temos que ter polícia na rua. A Operação Natalina da PM começa nesta terça-feira em BH e região metropolitana. 500 militares, entre cadetes e alunos do curso de formação de sargentos, estão recebendo as últimas orientações. Ao todo, o reforço será de cerca de 800 policiais. Nós vamos aumentar em muito a ostensividade, eles vão atuar em pontos específicos de prevenção e de repressão qualificada. Nós vamos aumentar a visibilidade desse policial, lançando policiamento a pé e com bases comunitárias. Então, nos grandes pontos de concentração, em Belo Horizonte principalmente, quer sejam Savassi, Barro Preto e o hipercentro da cidade, nos horários de maior movimentação e maior número de pessoas comprando e circulando com mercadorias, ele vai ter uma visibilidade maior desse policial. Um fotógrafo foi morto a tiros na Avenida Silviano Brandão, no Horto, em Belo Horizonte. A história ainda está cercada de mistério. Alisson Halliday foi assassinado pouco depois de sair deste aglomerado, conhecido como 90 Lojas, na região leste de Belo Horizonte. O jornalista de 42 anos estava em uma moto pilotada pelo cunhado. Segundo a testemunha, Alisson desceu do veículo nessa rua e entrou em uma casa na favela. Cerca de 15 minutos depois, ele voltou e os dois deixaram o local. Mas a volta para casa foi interrompida de forma violenta. De acordo com o boletim de ocorrência, a moto foi perseguida e ainda bem perto do aglomerado, foi cercada por um carro que não teve a placa anotada. Do veículo foram feitos vários disparos que atingiram o jornalista nas costas. Ele morreu no local. O corpo ficou estendido debaixo do viaduto. A região é conhecida como ponto de uso e venda de drogas. Moradores afirmam que não conheciam o jornalista assassinado. Muitos foram ao local logo após o crime. Esse aglomerado aqui é complicado. A barra aqui é pesada, viu, menino? É pesado, principalmente à noite. O inquérito já foi instaurado, mas ainda não há novidades sobre o caso. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o cunhado de Alisson disse que a vítima era estudante de Direito e foi ao aglomerado para atender um cliente. Porém, não soube informar o motivo do crime. A Justiça determinou o esvaziamento da usina de Candongas, em Santa Cruz do Escalvado. A decisão veio depois da ameaça de um novo desastre, com risco iminente de rompimento de outras duas barragens da Samarco, Germano e Santarém. Esta foi a imagem que vimos da hidrelétrica oficialmente chamada de Risoleta Neves, quando foi atingida pela lama da barragem de Fundão no início do mês. As comportas foram abertas pela CEMIG para evitar que ela se rompesse. Desde então, está desativada. Assoreada e tomada pelo barro, não teria condições de suportar uma outra avalanche de rejeitos. A pedido do Ministério Público e do Governo do Estado, a Justiça determinou que a Samarco, a Vale e a CEMIG, sócias na operação da usina, realizem o esvaziamento do reservatório. O prazo terminou hoje e a multa pelo descumprimento é de R$1 milhão por dia. O consórcio Candongas alega que não recebeu notificação da Justiça e informou que, desde o acidente, reduziu o volume de água no reservatório e mantém a abertura controlada dos vertedouros. A produção de energia está suspensa desde o dia 6. O distrito de Paracatu de Cima, que fica a 40 quilômetros do centro de Mariana, ainda está cheio de problemas. Produtores rurais continuam sem luz. O lugar, como outros da região, está sendo reconstruído. O cenário no local ainda é de devastação. Uma ponte provisória para ligar as duas margens do rio, tingido de vermelho, está pronta. A nova de concreto está sendo erguida. As estradas de terra reabertas por máquinas são o acesso aos moradores de Paracatu de Cima, que ficaram ilhados e continuam sem luz. Por elas vemos pequenas propriedades rurais que ainda devem ficar por muito tempo com as marcas da tragédia. A gente está a cerca de 50 metros de distância do rio e mais ou menos 15 metros de altura em relação a ele. E aqui dessa casa dá para se ter uma proporção do tamanho desse desastre. Olha a altura que a lama chegou aqui. Algumas poucas galinhas que permanecem no terreiro ciscam em meio à máquina de lavar e o carro revirados pelos rejeitos. A gente percebe que essa parte de baixo, cercada, que era algum cultivo aqui do sítio, desapareceu. E aqui na parte de cima, a plantação também foi tomada pelo barro. São pés de goiaba, jabuticabeiras, mangueiras, bananeiras,
tudo destruído. Seu José Concesso e o filho Reginaldo viram a casa e o trabalho serem levados pelo rio de lama do alto do morro nos fundos do terreno. A enchente pegou e chegou e foi quebrando tudo, não deu tempo de fazer nada. Tampou a casa inteira? Inteirinha. Aí eu vi o telhado arrancando, misturando a lama e foi tudo embora, não sobrou nada. Tem que esperar, como diz, uma conversa do pessoal, uma proposta pra gente, pra ver o que vai seguir na vida, né? Vocês começarem de novo? Com certeza, porque o que a gente tinha antes, se não ajudar, a gente não consegue mais, não. Nascido e criado ali, o aposentado de 66 anos, que trabalhou 20 para a Vale, não segurou as lágrimas. Ganhei, suado, e a água veio e levou. Eu acho que eu não recupero assim mais, não. Agora a gente tinha tudo bem arrumadinho, veio tudo destruído. Choro de um povo que ainda está devastado pela tragédia. Nas casas de pobre, ontem a gente tinha tudo, hoje não tem nada mais. Só tem a vida que ficou. E o coração da gente aperta, né? O sentimento desse lavrador é o mesmo de tantos e tantos outros produtores rurais, pescadores e famílias inteiras. Veja agora um trecho do programa Conexão Repórter, em que um barqueiro lamenta a invasão da lama em uma gruta. O que você viu aqui que mais te chamou a atenção? A coisa que eu mais vi foi uma passagem, assim, eu sou católico. Uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, ali embaixo, na curva. Passava para ir para a fazenda, a gente parava, agradecia a Deus, tomava água, aí ela foi inundada. Aí no sábado passado que eu vim trabalhar aqui, eu avistei a gruta. Cheia de lama. Tá só a capelinha dela, assim. E você acredita no milagre da recuperação do rio? Acredito, eu peço a ela. Aí, ó, a resposta aí, ó. Essa água já secou há muitos anos aí pra cima. No lago esvaziá-la, você pode chegar ali se você conseguir beber daquela água. O que você pediria, então? Nossa Senhora de Lourdes, põe na consciência dos homens mais valor à vida, menos ganância. Olhai por nós. É muito triste. Continuam desaparecidos os 5 moradores de Arantina, no sul do estado, vítimas de um naufrágio em Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. 11 passageiros e 2 tripulantes estavam no barco que virou no mar. Eles faziam parte de um torneio de pesca esportiva com um grupo de 47 mineiros que, pelo 3º ano, participavam da competição. O advogado Erley Eros Misael, um dos sobreviventes, contou que a embarcação tombou depois de fazer uma curva. Uma curva bem suave. A embarcação simplesmente tombou para o lado esquerdo e adernou. As pessoas gritavam, apanha os coletes, apanha os coletes, apanha os coletes, e enfim, outros jogando os coletes, pega o colete, pega o colete. E eu já pensei em sair da embarcação, já saí e alguém gritando, agarra alguma coisa que está flutuando, agarra alguma coisa que está flutuando. Nessa hora tinha uma caixa de isopor passando na minha frente, eu apanhei essa caixa de isopor, segurei, olhei para trás para ver os demais, vi um desses que estão desaparecidos agarrado a um colete e falei para todo mundo, vamos nadar, vamos nadar. Ele conseguiu nadar até uma ilha. Dos 11 ocupantes do barco, 2 tripulantes e 6 turistas se salvaram. Segundo Erley, estão desaparecidos o vice-prefeito de Arantina, José Geraldo da Silva, e ainda Wellington Sandro da Costa, Fernando Carlos, José Francisco da Silva e Ataíl Almeida. A traineira Minas Gerais saiu do cais de Angra dos Reis às 3h30 da tarde de sábado. O naufrágio ocorreu por volta de 8 da noite, na altura do Pontal dos Meros. Uma obra particular em um lote do bairro São Geraldo, em BH, tem deixado os vizinhos apreensivos. Foi preciso interditar parte de uma casa.
Há 4 meses, a obra em um lote na rua Tucumã tem trazido preocupação para Sandra. O local fica ao lado da casa dela. Para piorar a situação, há 10 dias, um cano da Copasa estourou e a força da água fez com que a calçada desmoronasse. O vazamento foi resolvido, mas os danos continuam. A garagem da casa de Sandra foi interditada pela Defesa Civil. Ela teme pelo pior com a aproximação do período das chuvas. Eu estou com minha família aqui, minha garagem está interditada e a gente não fica seguro. Principalmente se estiver chovendo, eu não fico seguro, eu não durmo de noite de preocupação. O muro de arrimo foi prometido pelo dono do lote, mas ele ainda não foi feito. Yolanda também não pode guardar o carro na garagem. Eu não quero saber quem foi a culpa, né? Porque até então, o responsável por isso aí tem que ser a Copasa, né? O lote é do mesmo dono desta empresa de autopeças, também no bairro São Geraldo. O filho dele recebeu nossa equipe. Sobre o vazamento de água, ele informou que todas as providências foram tomadas junto à Copasa antes mesmo do desmoronamento do passeio, mas sem nenhum sucesso. Um boletim de ocorrência e um laudo da Defesa Civil foram feitos. Nós fizemos ligações para a Copasa para que eles arrumassem o problema. A água foi causando erosão e isso só foi aumentando. No dia 19 nós fizemos mais 2 ligações, estamos com todos os protocolos aqui. E no dia 20 a mesma coisa. E no dia 20 o lote caiu devido à erosão da água. Ainda de acordo com o empresário, o muro de arrimo será construído. É claro que nós não vamos deixar os vizinhos na mão. Nós vamos construir lá o muro de arrimo como planejado. Porém, agora nós vamos cobrar isso da Copasa. O trânsito na Avenida Bias Fortes, na região do Barro Preto, em BH, foi alterado. Agora, os motoristas que seguem pela Rua dos Tupis podem atravessar a Bias Fortes para seguir em direção à Praça Raul Soares e à Rua Mato Grosso. O canteiro central foi aberto nesse trecho. Um novo sinal foi instalado logo após a descida do viaduto Helena Greco para que os veículos possam cruzar a avenida. Com a mudança, a BH Trans espera dar mais fluidez ao trânsito nesse local. O uso de simuladores de direção vai ser obrigatório nos centros de formação de condutores a partir do ano que vem em todo o país. Os candidatos que vão tirar a carteira terão que passar por aulas nos equipamentos e nas ruas. Em Divinópolis já tem gente treinando. Letícia tem 18 anos e esta é a primeira aula de direção dela. Como o uso do equipamento ainda não é obrigatório, ela optou pelo simulador para ter mais segurança quando for para a rua fazer a aula num carro de verdade. A gente veio sem noção nenhuma, né? E na rua aí a gente já vai ter uma noção. Mas a partir de 1º de janeiro, o simulador passa a ser obrigatório. Faz com que o aluno adquira os primeiros passos, o automatismo, né? Como pegar no volante, como passar as marchas e fica um pouco mais tranquilo. Pela determinação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, os candidatos que vão tirar carteira de habilitação na categoria B terão que fazer obrigatoriamente 5 das 25 aulas no simulador, sendo uma com conteúdo noturno. O aluno pode ainda substituir outras 3 aulas de rua. Fica mais familiarizado com o veículo, né? Antes de pegar o trânsito na via pública. Em Divinópolis, das 14 autoescolas, apenas 2 já têm o simulador. O investimento é de aproximadamente R$40 mil. A solução que o sindicato encontrou para aquelas empresas que alegam não ter condições financeiras para adquirir o simulador é de criar um centro de simulação integrado. Ao invés de cada um comprar um simulador, faz a aquisição em conjunto, até para diminuir os custos para o empresário. O diretor do Sindicato das Autoescolas garante que o valor do simulador não será repassado para os alunos. Das 25 aulas na via pública, eles tiraram 5 aulas da via pública e colocaram no simulador. Então, praticamente não vai alterar para o consumidor, não. Dezembro está batendo na nossa porta. É um mês importante para os cristãos. Nesta época do ano, os presépios fazem homenagem ao aniversariante mais famoso do mundo, Jesus. No espaço onde está sendo construída a Catedral Cristo Rei, em BH, o presépio já foi inaugurado e tem figuras em tamanho natural. O presépio em tamanho natural foi feito com sobras dos materiais da construção da Catedral Cristo Rei, que está sendo erguida na Avenida Cristiano Machado. Além da imagem de José, Maria e os 3 reis magos, o espaço ganhou também outras 4 casas, que vão servir de locais de oração e pedidos para os fiéis. Este lugar está sendo construído para ser um lugar para irradiar o Evangelho de Jesus Cristo,
para convidar as pessoas a apostarem na vida que Deus nos dá como dom e que nós precisamos respeitar em cada um de nós. Portanto, fazer o presépio aqui, convidar as pessoas para virem aqui é percorrer, ao passar nessas casas, fazendo um itinerário de espiritualidade. O público vai poder visitar o espaço todos os dias, das 7 da manhã às 8 da noite. Isso nos demonstra que a gente tem que chegar até Jesus através desta lembrança desse presépio. No Natal, a gente lembra a paz, né? E esse presépio resume tudo isso. É muito bonito, muito original mesmo. Um espaço de reflexão. Né? Muito grande. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte realizou a tradicional bênção e em seguida participou de uma missa no canteiro de obras. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O local onde está sendo construída a Catedral Cristo Rei fica na Avenida Cristiano Machado, 11.910, no bairro Juliana, em Venda Nova. A gente volta já já. Os sinos das igrejas de Belo Horizonte tocaram juntos hoje durante um ato simbólico pelo meio ambiente. Ao meio-dia, as badaladas marcaram a abertura da Conferência do Clima das Nações Unidas em Paris, na França. Os sinos tocaram sincronizados durante 3 minutos em Belo Horizonte, na região metropolitana. Na área central da capital, as badaladas ecoaram das torres das igrejas da Boa Viagem e São José. O ato foi uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte para lembrar as vítimas do desastre ambiental em Mariana e a reunião de líderes mundiais em Paris, que vai discutir as mudanças climáticas no planeta durante esta semana. E o Papa Francisco fala bastante sobre a questão da gente mudar o nosso estilo de vida, inclusive um estilo de vida que pense mais no planeta, porque, diz o Papa, o planeta é nossa casa comum. E sem a gente cuidar dessa casa, essa casa desorganiza e a gente acaba então perdendo a possibilidade de viver nessa casa. E se a gente perde a possibilidade de viver essa casa comum, a gente perde a possibilidade de todos viverem. A edição de hoje termina aqui. Voltamos amanhã às 6h45. Boa noite para você e uma ótima semana para todos nós. Tchau.